O que você precisa destruir e descriar, que se você fizer isso, você começa a realmente viver uma vida melhor. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sejam muito bem-vindos, vidas, a mais um bate-papo aqui no nosso canal, onde a gente vem aprender sobre o que é expansão da consciência. E como a gente sempre está expandindo a nossa consciência, hoje vamos falar um pouquinho exatamente sobre isso. Como destruir e descriar situações, pessoas, ocasiões, qualquer coisa que seja, que te apresentou na nossa vida. Para quê? Para que nós possamos ter um aprendizado. Mas acontece que muitas vezes a gente sabe o que destruir e descriar na nossa vida. Às vezes você sabe que pessoas você não quer na sua vida, que situações, que emprego, que carro, que casa, que apartamento, que tudo você não quer. Às vezes você tem essa compreensão daquilo que você precisa destruir e descriar, mas você não quer. Algumas vezes você nem sabe o que você precisa destruir e descriar na sua vida para que ela comece a andar, a entrar nos eixos, a fluir. Eu tô dizendo que eu quero muito algo, Thalita, eu quero muito viver algo, eu quero muito uma vida assim, uma vida assado, mas eu não consigo. Significa que você não está fluindo. Significa que você tem um cano entupido. Porém, que quando você sabe o que você quer, fica mais fácil tratar, né? Você sabe onde a pedrinha tá entupindo aquele cano, você vai lá, tira e pronto, acabou. A coisa começa a fluir. Mas quando você não sabe, aí é que é o problema. Porque como que eu vou destruir uma situação, descriar uma situação que eu nem sei que ela existe? Eu nem sei que situação é essa? E eu quero compartilhar, então, com vocês uma coisa que me aconteceu essa semana. Se apresentou para mim uma situação que chegou para mim e que não estava legal. Não foi legal, não estava legal e ainda não está legal. E aí eu fui fazer o meu tratamento comigo mesmo. Porque no final de tudo, somos nós com nós mesmos. Eu fui fazer uma meditação para entender o porquê que aquilo estava se apresentando na minha vida. Porque, gente, como eu digo aqui, tudo que acontece na nossa vidinha, fomos nós que criamos. Seja agora, seja no passado, se chegou para mim, opa, pega que é teu, porque nós criamos, você criou. Então, se a tua vida tá boa, parabéns, você tá criando coisas boas. Se a sua vida não tá boa, sinto muito lhe dizer, mas você está criando coisas ruins. Outras pessoas, você está criando coisas ruins. E essa situação começou a se apresentar na minha vida e eu não estava tendo a compreensão do que aquilo estava, por que aquilo estava se apresentando, né? O que o universo, o que eu precisava aprender com aquela situação, fazer com que eu visse, fazer com que eu entendesse. Eu não estava conseguindo. Então eu fui fazer meu tratamento comigo mesmo. Sentei quietinha no meu canto e fui fazer uma sessão de Theta Healing comigo mesmo. Eu comecei a fazer a meditação, né? Tava ali fazendo a meditação e eu me vi num lugar. E esse lugar era como se fosse um alto de uma montanha, tá? E tinha uma mulher, mas era uma estátua. Tinha aquele aspecto de cimento, é como se tivesse sido construída de cimento, aquele tom acinzentado. E essa mulher, ela tinha uma feição de raiva, de raiva, de ódio, sabe, sentimentos pesados. Ela estava com uma feição muito, muito fechada, uma energia muito fechada. E ela tava com a boca aberta e os dentes dela eram pontudos. Todos os dentes eram muito pontudos. Quando eu comecei a fazer ali a meditação, né, para fazer a limpeza, há uns dias antes eu já tinha recebido uma instrução da minha centelha de que eu poderia fazer limpezas sem ter a identificação da crença. Por quê? Porque eu iria fazer a limpeza daquele sentimento específico, daquela energia específica, daquele sentimento que estava se apresentando ali no meu campo, e beleza, ele ia sair, talvez o que realmente eu precisasse limpar fluiria. Tá? Isso foi uma coisa que a minha centelha me instruiu que eu poderia fazer. Quando eu fui fazer essa limpeza com dessa situação que se apresentou na minha vida, eu visualizei essa mulher. E aí, quando eu fiz a limpeza daquela crença, que naquele momento eu estava sentindo muita raiva daquela situação, porque eu não conseguia entender e ela não parava de acontecer, e eu não conseguia entender e ela não parava de se apresentar. Por quê? Porque eu estava cega, não estava conseguindo enxergar. E quando eu comecei a fazer, né,
a tirar a energia do meu campo para enviar para a luz do Criador, essa mulher, ela deu um grito muito forte, assim, sabe? Como se ela tivesse percebido que ela ia ela ia desaparecer. Essa foi a impressão que eu tive, que ela sabia que ela ia desaparecer, e ela deu aquele grito estrondoso e começou a derreter. Então imagina um monumento de cimento puro, duro, se derretendo. E aí ela se derreteu, e aí eu terminei de fazer, né, a limpeza ali da energia no meu campo, e essa mulher desapareceu. Quando essa imagem acabou e eu finalizei a limpeza, me veio, né? Porque a gente fala assim, me veio, porque é como se fosse um bloco de conhecimento, né? Ele me veio a compreensão do que aquilo significava. E aí, foi a mesma compreensão que a minha centelha me trouxe, né? De que a gente não precisa, não é necessário que a gente faça a limpeza apenas de crenças que a gente conhece. Então, vamos fazer aqui um parênteses, tá? Para vocês compreenderem do que eu tô falando. Quando a gente vai fazer um tratamento, nós terapeutas, quando nós vamos fazer um tratamento, seja de Theta Healing, seja de barra de Axis, seja de apometria, seja do que for, seja de radiestesia, seja do que for, qualquer tratamento energético, qual a base? Eu preciso acessar aquela memória, né, que me trouxe aquela crença, que me trouxe aquele bloqueio, eu acesso aquela memória. A partir do momento que eu acessei aquela memória, eu ressignifico aquela memória. Então, se naquela memória, porque toda memória é vinculada a um sentimento, não existe a hipótese de você guardar uma memória e ela não ser vinculada a um sentimento. Posso te dar um exemplo? Pensa aí nas grandes coisas que te aconteceu. Pensou? É porque tinha um sentimento muito forte atrelado a essa memória. Exemplo, meu avô faleceu quando eu tinha 3 aninhos. Eu lembro detalhes perfeitos de tudo o que aconteceu. Por quê? O impacto emocional daquela memória foi muito forte. Então, toda vez que a gente acessa uma memória, ela é vinculada a um sentimento. Quando a gente descria aquele sentimento, quando a gente dá um novo entendimento para aquela memória que a gente tem, a gente descria, dissolve aquele sentimento que estava ali naquela memória e vincula um outro sentimento. Então, se ela estava com um sentimento, por exemplo, de raiva, eu descrio aquele sentimento e crio um sentimento baseado no novo significado que eu dei para a memória. Então, se ele estava com um sentimento de raiva, vamos supor que eu dei um sentimento de tolerância, de amor, de compreensão, né? Uma nova memória, eu ressignifiquei aquela memória com um novo sentimento. A energia, né, daquele sentimento de raiva é descriado e é criado no lugar um sentimento de tolerância, uma energia mais elevada. Eu gosto de exemplificar como se fosse uma bola, tá? Imagina que é uma bolinha. Ela é uma bolinha, uma energia é exemplificar, porque energia não tem forma, pelo amor de Deus. Então, vamos supor que ela é uma bola, tá? Então, ela é uma bolinha, aquela energia, e ela tá ali no teu campo. E o que acontece quando tem uma pedra dentro do cano? Entope o cano, não é? É como se fosse essa bolinha de energia ali no seu campo. Você está entupido. Então, as coisas tentam chegar até você, mas não conseguem. Por quê? Porque você está travado. Você não está fluindo. Quando você descria aquela energia e coloca no lugar um sentimento bom, fluido, de uma energia fluida, você começa a ter compreensões mais elevadas das coisas. E foi isso que a minha centelha, foi essa compreensão que me veio da minha centelha, né, do meu superior, que nós não precisamos ter compreensão sobre todas as coisas, sobre todas as crenças, sobre todos os bloqueios, para poder descriar aquela energia daquele sentimento. Ô, Thalita, mas eu vou parar de ter aquilo? Aí é que tá o mais profundo da compreensão que eu tive. Por quê? Quando a gente consegue acessar uma crença raiz, a gente tira essa bolinha que tá no cano ali e ele começa a fluir.
certo? Outro exemplo é um castelo de carta. A crença raiz é a primeira carta que você coloca no castelo. Quando você tira, as outras caem e tem espaço para a energia fluir. Porém, que quando a minha centelha, o meu eu superior, me disse que eu não precisava ter a compreensão da minha crença raiz, da situação por completo, era porque eu poderia tirar só uma camadinha. Aí tem outro exemplo. Lembra lá o burrinho do Shrek, que falou que nós somos como cebolas, né, em camadas? Porque quando a gente tira uma camadinha, quando a gente tira aquele sentimento, que foi o caso que eu fiz, eu tirei aquele sentimento que aquela mulher representava, me abre a mente para enxergar outras realidades, outras opções, outras situações. Significa que eu resolveria de uma vez por todas aquela situação? Não. Mas significa que eu poderia ver outras coisas que teoricamente eu não estava vendo. E aí eu tive uma certeza disso, porque logo em seguida a gente fala assim, né? Abrem possibilidades, e abrem mesmo, né? Às vezes a gente não tá apto para chegar naquela crença raiz logo de primeira, não. Às vezes aquilo é tão dolorido, é tão traumático, que o nosso subconsciente ele fala, não, de jeito nenhum, eu não vou deixar você chegar lá. Gente, tem gente que pira. Por isso que nós, terapeutas, nós temos uma incumbência muito, 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 muito séria, que é o quê? Se a pessoa não consegue chegar por si só para enxergar aquilo que ela precisa enxergar, vá com calma. Não adianta, às vezes a gente que é terapeuta, a gente enxerga. Mas a gente não pode chegar para a pessoa e falar só que essa raiz é isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem estrutura para aguentar aquilo. E aí quando a gente faz isso pira, a pessoa pira. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito bom senso com isso. Como eu não estava preparada para enxergar essa situação, eu tirei uma camadinha, então eu limpei aquele sentimento do meu campo e outras coisas começaram a chegar a mim. Para quê? Às vezes até para me preparar, para que eu pudesse acessar aquela crença mais profunda. Eu gosto de citar um exemplo, inclusive foi uma das coisas que chegou até mim, depois que eu tirei essa crença, para que eu trouxesse mais compreensão para isso que estava se apresentando na minha vida, que às vezes não, sempre, o nosso ego, ele conta historinhas para que a gente não sinta as mazelas, os sentimentos ruins que a gente precisa tratar. Então, imagina que você é um guerrilheiro, tá? Você é um soldado de guerra. E você foi lá na guerra, né? E você matou pessoas, tirou a vida das pessoas. E aí, de repente, você olha para aquilo e você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? E aquilo te dói tão profundamente, que você não aguenta. Aí vem o teu ego. E o que o teu ego faz? Ele começa a contar historinhas para você não se sentir tão mal. Porque ele sabe que se você se sentir mal, o que vai acontecer, né? Então, o nosso ego, ele foi criado, inclusive, para nos proteger nessa realidade. Qual a função dele? Realmente nos proteger. Então, ele começa a contar historinhas. E aí ele fala, não, mas olha, você foi para a guerra porque você tinha que ir. Você foi para a guerra porque você foi obrigado. Você foi para a guerra porque você está defendendo o seu país. Você tirou a vida de pessoas, por quê? Porque ou era elas ou era você. Ou era elas era a sua família. E o seu ego começa a contar aquelas historinhas. E cada historinha que o ego conta é como se fosse uma camadinha na sua cebola. E aí, aquele sentimento seu de culpa fica tão profundo. Eu tô dando um exemplo de guerra, mas pode ser qualquer coisa, tá, gente? Que a gente faça e que não foi legal, que a gente fica com aquele sentimento de ruim, de culpa, e a gente guarda. E o ego começa a contar historinhas para tampar aquele sentimento. Ele consegue tampar, colocando as camadinhas? Consegue. Só que a gente não deixa de sentir a culpa. No mais íntimo do nosso ser, nós sentimos aquela culpa pulsando lá dentro. E isso é uma energia super densa, que é o quê? A bolinha ali que tá travando o nosso cano. Só que se você for lá e tirar todas as camadas de uma vez só, talvez você não aguente. Talvez aquilo seja tão traumático que você não aguente. Então, o que a gente faz, né? O que o nosso subconsciente permite com que a gente faça? Tire camadinhas. E essas camadinhas são os sentimentos. Então, quando essa situação, essa pessoa se apresentou na minha vida e eu não estava conseguindo compreender qual era, né, a mensagem que aquela pessoa, que aquela situação queria me entregar, o que eu fiz?
eu vou limpar o que eu sei. E o que eu sei é que eu não tô sentindo, né, um sentimento legal, eu tô sentindo raiva. Isso é um sentimento de baixa frequência, eu não quero. E por que eu não quero? Porque eu vou criar mais do mesmo. Eu vou criar mais raiva, eu vou criar mais situações parecidas. Eu não quero essa situação na minha vida. Então, o que eu fiz? Eu fui tirar essa situação do meu campo. Outras coisas começaram a aparecer para mim. E aí, uma das coisas que apareceu para mim foi que a gente sempre, gente, entenda uma coisa, nada, absolutamente nada chega até você sem que você tenha criado. Então, quando você foi lá, o exemplo lá da guerra, e tirou a vida de alguém, de quem é o sentimento de culpa? É teu, não é do outro. Ah, mas o outro ficou com raiva de mim porque eu fiz, porque eu isso. Problema é do outro. É ele que tem que tratar a culpa ou o ressentimento, ou seja lá o que ele estiver sentindo. Eu ou você temos que tratar os nossos sentimentos. Isso foi uma das coisas que me veio muito forte. Quando a gente fala, nós somos um espelho, a pessoa está chegando até mim para me mostrar aquilo que eu tenho que tratar em mim, que é a mesma coisa, o universo veio me trazer, colocou uma pessoa na minha vida, uma situação na minha vida, para que eu enxergue aquilo. Isso é espelho. Enxergar o quê? Enxergar o quê? Enxergar que aquilo que está se apresentando não é no outro, é em mim. Porque se eu não tenho dentro de mim, eu não vejo no outro. Na situação dessa guerra mesmo, se eu tenho a culpa e essa pessoa, né, se eu tenho culpa e uma pessoa chegou até a mim e remexeu essa culpa, ela não criou a culpa em mim. Ela só fez aflorar. E o que isso quer dizer, gente? Que aquele sentimento tá pulando dentro de você, querendo ser cuidado, querendo ser tratado. Essa foi uma energia muito forte que se apresentou para mim quando eu consegui tirar, né, essa raiva, né, essa raiva que eu tava sentindo dessa situação por não entender. Que é, resumidamente, nós temos que tratar os nossos sentimentos. Eu sei que é clichê. Todo mundo sabe disso. Eu sei disso. Claro que eu sei. Intelectualmente, todo mundo sabe disso. Compreender internamente, vivenciar aquilo. Será que nós sabemos disso? E essa energia me trouxe isso, a compreensão interna do que isso significa. Que quando o universo traz aquela situação, aquela pessoa só se apresentou a mim para que aflorasse em mim algo que precisa ser tratado, algo que precisa ser curado, algo que precisa ser revisto. E quando eu descriei, né, aquele sentimento, né, que representava aquela mulher, várias coisas começaram a ficar muito mais claras para mim. Thalita, você já entendeu qual é a situação? Não, ainda não. Ainda não entendi o que o universo veio me dizer com essa situação que se apresentou na minha vida. Porém, que eu estou chegando cada vez mais perto, eu estou tirando camadinhas. Eu estou tirando camadinhas. E dessa semana, né, que eu tirei essa camada, a primeira camada, bum, sabe? É uma explosão, é uma expansão gigantesca que acontece na nossa mente. Porque a gente começa a ter compreensões de coisas que estavam ali na nossa cara, na nossa vista, e a gente... Como é que eu não vi isso? Como é que eu não compreendi isso? Mas agora eu consigo compreender. Por quê? Porque eu tirei uma camadinha. Então, tudo tem que começar de algum ponto. Se você não está entendendo os sinais com clareza, comece tirando essas camadinhas. Por isso, essa é a mensagem que o meu eu superior me trouxe. Você não precisa de ir lá de cara e tirar a crença raiz, porque às vezes você não vai conseguir, porque ela está tão guardada por proteções, né? Por camadinhas, por proteções que o nosso ego colocou, que ela é tão dolorida que você não vai conseguir de primeiro fazer isso, mas você pode ir lá todo dia tirar um pouquinho para poder chegar naquele profundo. E uma vez que você entende isso, você pode se sentir até mais leve, porque assim, ó, você sabe, você vai pensar assim, ó, eu não sei o que é aquilo, mas
eu vou entender. Eu vou tirando essas camadinhas e uma hora eu vou entender. E pode ser que quando você chegar lá naquele profundo, aquela dor, aquele sentimento, que lembra que eu falei que toda memória ela vem com o sentimento junto, pode ser que nem sempre ela vai estar com uma dor tão grande, né? Uma ferida tão grande. Por quê? Porque você já foi tratando aos pouquinhos, tirando as camadinhas aos pouquinhos. Essa compreensão me fez entender que eu não precisava ficar na gana de, não, mas eu tenho que achar a creta raiz, eu tenho que achar, eu tenho, porque se eu não achar, eu não vou criar coisas boas, se eu não achar, eu vou continuar criando coisas ruins, se eu não achar, minha vida não vai melhorar. Ela me fez ter fluidez de entender que tudo tem o seu tempo. E o tempo a gente pode ir com tranquilidade para trabalhar essas coisas. Não precisa ser afoito, não precisa, porque as coisas, gente, as coisas se apresentam na nossa frente sem que a gente vá atrás. Quando a gente tem a nossa energia fluindo naquele sentido. Quero compartilhar com vocês também um negócio que aconteceu essa semana, que foi inclusive, né, em decorrência dessa energia que eu tirei do meu campo e em decorrência também dessa energia que eu fiz um download para mim. Porque sim, toda a energia tá aí, ó, à disposição de todo mundo. Você quer o conhecimento de qualquer coisa? Faça um download para você. Faça um download daquela consciência, faça um download de um livro. Ah, eu quero entender um livro. Tô lendo esse livro aqui, não entendo nada, bulufas de nada desse livro. Faça um download da energia desse livro, né? Da consciência desse livro, para você entender ele mais fácil. Eu tava fazendo uma meditação, e aí é que eu falo da diferença, né? Entre a gente sentir, da gente intelectualmente a gente conhecer e da gente sentir, né? Existe uma diferença muito grande. Eu tava fazendo uma meditação e eu me vi como se fosse num lugar, não era um vórtex, né? Porque o vórtex, ele gira. O mais próximo que eu encontrei disso foi aquele canal que o Thor usa, sabe, para poder levar ele de uma dimensão para outra. Pois é, foi mais ou menos aquilo. Era muita informação, sabe? Subindo. E eu tava ali no meio, era como se fosse um cano, e ali em todos os lados subia informação. E eu queria fazer um download da consciência de uma determinada pessoa que eu tinha lido um pouco sobre ela, e eu queria compreender melhor o que ela estava trazendo, né? Os ensinamentos dela. E como era um pouco mais complexa ali a linguagem dela, eu quis fazer o download da consciência dela. E aí eu comecei a minha meditação. E quando a gente começa a meditação, que inclusive foi uma prática de um livro que eu tô lendo, quando você começa a sentir expandindo, é porque você tá expandindo para outras dimensões também, né? Você não tá aqui só no presente, só no agora. Você começa a expandir, a se abrir para receber. E aí eu cheguei nesse lugar, era muita informação, fiz o download da consciência dessa pessoa, e era um lugar, assim, de uma paz extremamente grande, sabe? Era como se todo o conhecimento tivesse ali, naquele momento, para que eu pudesse acessar. Que muitas pessoas chamam de registros acásticos, né? E aí, na hora que eu tava ali, naquele êxtase, sentindo aquela sensação gostosa, veio um pensamento na minha mente. Será que isso é verdade? Na hora, instantaneamente, eu senti o meu corpo desinflando, né? Expandiu e eu senti desexpandir. Não sei se existe essa palavra, mas é desexpandindo, até que eu caí em mim e voltei para a realidade, né? Para essa realidade aqui, né? E me veio, juntamente com a volta para mim, me veio uma compreensão de que era exatamente o que tinha acontecido com Pedro, quando Pedro estava ali andando na água, né? Jesus fez ele andar na água e ele duvidou. Pedro tinha fé que ele podia. E ele andou na água. Então, o que andar na água simboliza, gente? Fé. Nada mais do que isso. É fazer coisas além daquilo que a gente pode acreditar. É vivenciar situações além daquilo que a gente pode acreditar. Pedro imaginou um dia que ele poderia andar na água? Lógico que não. Mas ele teve fé e aí ele o fez. É isso que simboliza, né, Pedro andar na água. É ter fé de que a gente pode realizar coisas até impossíveis. E que se tornam possíveis. Mas quando ele duvidou, o que ele fez? Ele afundou. A mesma coisa aconteceu comigo. Quando eu pensei, será que isso é real? Eu afundei.
E aí a gente fica se perguntando, né? Eu não estou conseguindo criar coisas, ou eu estou criando coisas que eu não quero. E me veio essa compreensão de que a mesma coisa acontece com as nossas criações. Quando nós acreditamos que nós podemos criar tudo aquilo que nós quisermos criar, é como se a gente estivesse andando na água. É como eu lá nesse lugar. Mas a partir do momento, e basta apenas um pensamento para a gente descriar tudo o que a gente tinha criado. Tudo, absolutamente tudo o que a gente tinha criado. Então, o que isso tem a ver com o que eu estava falando com vocês, né? Sobre destruir, descriar. É que quando a gente começa a criar uma situação boa, a gente descria. A gente descria as situações na nossa vida. Então, a gente precisa aprender a destruir e descriar as coisas certas. Que é o quê? Que é aquele medo, que é aquela mulher que estava travando de eu ir para o próximo nível. Então, é como se aquela representação daquela mulher e que era o medo, né? Que era, aliás, que era a raiva que eu estava sentindo, ela fosse aqui, ó, um degrau de uma escada, e para eu subir para o próximo degrau, para ver mais de cima as coisas, eu precisava, então, destruir e descriar aquela mulher. A mesma coisa acontece quando a gente quer destruir, descriar sentimentos que estão nos impedindo de alcançar. Gente, um sentimento de dúvida. Bastou um sentimento de dúvida para eu descriar o que eu estava criando. O que eu preciso aprender para descriar esse sentimento de dúvida? Trabalhar mais a minha confiança. Como, Thalita, que eu vou trabalhar mais a minha confiança? Meditação. Nem adianta. Nem adianta você vir, amiga, esse papinho de novo, é esse papinho de novo, porque é ele que nos conecta com quem nós somos em essência. Então, o que eu quero dizer para vocês, tá? Que você não precisa ir lá no cerne da questão para você poder começar a criar realidades que vão fazer você sair de onde você está. Você pode destruir, descriar situações na sua vida de onde você está, com o conhecimento que você tem, com a energia que você tem hoje. E quando você descria essa energia densa que está no seu campo, outras energias começam a fluir. E quando essas outras energias começam a fluir, você subiu um degrau. E subindo esse degrau, você consegue ver mais de cima. Entende? E aí, quando você consegue ver mais de cima, você consegue ver novas opções, novas situações, novas pessoas, novo tudo que você não estava vendo antes. Quando eu tirei aquela mulher, né, que simbolizava ali a minha raiva de mim, eu comecei a acessar coisas completamente diferentes. Energias completamente diferentes começaram a chegar até mim. A compreensão, né? Não a compreensão intelectual, mas a compreensão de sentir que os outros, na verdade, só são espelhos daquilo que eu tenho dentro de mim. Que eu não sinto raiva do outro, eu sinto raiva de mim. Eu não sinto a culpa de ter tirado a vida do outro, né? No caso lá da guerra. Eu sinto a culpa por eu ter tirado. O outro só tá aflorando em mim aquilo que eu já tenho aqui dentro. Que antes eu sabia, mas era um saber intelectual. Agora eu sabia sentindo. Eu tive acesso a todas essas compreensões, porque eu tirei uma casquinha da cebola, um sentimento, e ele foi abrindo outros horizontes. Então, se você hoje está numa situação que você olha para sua vida e fala, caramba, por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendo por que isso está se apresentando para mim. A primeira coisa que você precisa entender é: você cria a sua realidade. Chegou para você, pega, o filho é teu. Você, em algum momento da sua vida, você criou essa realidade para você. Thalita, não, sim. Você pode não ter percepção de quando foi, nem onde foi, mas você criou. Então, já que você criou, pensa pelo lado positivo. Você pode descriar. Você pode tirar, você pode recriar alguma coisa diferente. Então, a primeira percepção que você tem que ter é: você criou. Tá na sua mão descriar e recriar, tá? Beleza, Thalita, entendi então que isso aqui foi eu que criei e eu quero tirar isso aqui da minha vida, mas eu não enxergo. Eu não consigo enxergar para onde
O que isso quer me dizer? Para onde isso vai me levar? O que o universo tá mandando me entregar aqui de informação? Eu não consigo. Eu não consigo enxergar que aquela pessoa representa aquela culpa dentro de mim. Eu não consigo enxergar que aquela pessoa representa a raiva dentro de mim. Eu não consigo enxergar o espelho. Eu não consigo enxergar a conexão dessa situação comigo, dessa pessoa comigo. Eu não estou conseguindo enxergar essa conexão. O que eu faço? Começo do simples. Começa do que é mais simples. O que você percebe? O que você sente quando essa pessoa, essa situação se apresenta para você? Eu sinto raiva. Limpa essa raiva. Tira essa raiva. Tira ela do teu campo. Porque quando você tira aquela pedrinha do cano, lembra? Flui. Flui. Energia flui. Quando eu falo pedrinha no campo, gente, não é literal, tá? Mas é para vocês entenderem. Nós somos 100% energia. 100% energia. Tudo flui. Se alguma energia estagna, para. Imagina ali, né? Um cano mesmo. Imagine um cano. A água tá fluindo. Entupiu? Não passa. Não passa. Então, precisa desentupir para poder fluir. Então, tira o que você vê. O que você tá sentindo agora? Ah, eu tô sentindo raiva. Tira a raiva. Como que você tira a raiva? Você pode simplesmente pedir pro Criador. Tira essa raiva. Tira essa raiva que eu tô sentindo. Ou você pode perguntar pro universo, o que eu tô precisando ver que eu não tô enxergando que tá me causando essa raiva. Aqui no canal, gente, tem um monte de vídeos, um monte de vídeos aqui no canal, com instruções e exercícios que vocês podem fazer sozinhos aí na casa de vocês, sem precisar de um terapeuta. Vocês podem, serem terapeutas de vocês mesmos. Thalita, não estou conseguindo. Entre em contato comigo ou com qualquer outro terapeuta que você conseguir. Thalita, eu não consigo sozinho. Eu quero mais rápido, eu quero agilidade, eu quero rápido, eu quero para ontem resolver essa situação, porque ela já está se apresentando há muito tempo na minha vida. Nesse caso, você pode procurar um terapeuta. Eu vou deixar meu contato aqui embaixo para você entrar em contato comigo. Ou com qualquer outro terapeuta que você se sinta mais à vontade. Mas tem aqui, ó, assista os vídeos, maratone os vídeos do canal. Vocês vão achar várias técnicas que vão ajudar vocês. Mas, se você quiser mais agilidade, profundidade de forma mais eficiente, entre em contato. Vou deixar aqui o contato para vocês poderem me chamar. Mas vocês precisam entender que tudo que apresenta na vida de vocês é responsabilidade de vocês. Visto que isso é responsabilidade de vocês, tome a frente disso, tome a rédea da situação e resolve. Porque é só assim que você vai conseguir ter uma vida que você quer. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero a perfeição. Porque eu quero ser perfeito, porque Deus, o Criador, te deu todas as ferramentas que você precisa para se tornar perfeito. Não vai existir pode pilim pim pim. Se você está esperando um pode pilim pim pim, sinto frustrar os seus pensamentos. Não existe pode pilim pim pim. É um trabalho de você com você mesmo. Autoconhecimento é você se conhecer. A partir do momento que você se conhece e que você tira essas camadinhas, você se transforma num ser perfeito. E aí é o que a gente fala, né? De iluminação, não sei o quê, BBB. E, gente, perfeição não quer dizer que nós não vamos sentir as coisas. É claro que a gente vai sentir. Oh, meu Deus! Nós somos seres de sentimentos, de emoções. Como é que a gente não vai sentir? Mas a gente não vai precisar ficar criando. Então, eu senti aquilo, descriei. Eu senti e entendi o que aquele sentimento veio me dizer, descriei. Eu senti... Mas essa sutileza de conseguir compreender e ressignificar de forma rápida, isso vai acontecer quando nós estivermos mais elevados. E como que a gente se eleva, meu Deus do céu? Se conectando com quem nós somos de verdade. Se conectando com o seu eu superior. Se conectando com quem você realmente é. É assim e só assim que você consegue evoluir. Expandir a sua consciência. Thalita, então quer dizer que quando eu me tornar um ser iluminado, um ser evoluído, quando eu me tornar perfeito, eu não vou sentir raiva de ninguém? Gente, a gente é tão pequenininho, que a gente não faz nem ideia do que é raiva. A gente é muito humildinho nesse universo do meu Deus. Quando a gente internalizar o que de fato é amor, de verdade, o que é amor,
esses sentimentos vão ter assim um grau tão pequenininho na nossa vida, tão pequenininho, e é para lá que a gente tem que andar. É para lá que a gente tem que caminhar. É para o amor que existe em conexão com quem nós somos de verdade. Alita, isso é muito impossível. Eu não vou conseguir. Eu isso e aquilo. Então, né? Tudo aquilo que a gente tem consciência de ser né? É isso? Não é isso que Jesus falou? Que a gente planta, a gente colhe. Não é isso? Tudo aquilo que você acredita, ou seja, que você plantou no seu subconsciente, você vai colher. Colher onde? Colher aqui. Então, se você acredita que você não é capaz de sentir amor, de sentir sentimentos elevados, né, de abrir mão, né, de se despir desses sentimentos de baixa vibração, é verdade. É a sua verdade. Agora, se por outro lado você acredita que você pode viver uma vida plena, de abundância, de amor, de fraternidade, de só coisas boas, parabéns. É real. É a sua realidade, porque tudo aquilo que a gente acredita, que a gente planta, a gente colhe na nossa realidade. Então, meu povo, limpem as energias densas que vocês conseguem enxergar. E as que vocês não conseguem, fiquem despreocupados, vocês vão enxergar. Eu descriei uma energia e através dela veio uma explosão de conhecimentos. E é sobre isso. É sobre todos os dias a gente dar um passo em sentido de descriar e recriar algo que faz sentido pra gente, que faz sentido pro nosso ser. E quando você destrói e descria tudo aquilo que está servindo de barreira para que você vá para o próximo nível, você consegue subir mais um degrau da escada. Que visão maravilhosa! Coisas chegam até você, oportunidades chegam até você. Hoje estava vendo uma reportagem, o pessoal zoando, né? E aí o pessoal perguntou, né? O que é melhor, ter sorte ou ter talento? E aí, a moral da história é que você pode ter os dois. Você tem o talento, seu talento é nato, você nasce com ele. Todo mundo tem talento, gente. Todos nós temos talentos, todos nós temos uma missão, um propósito, seja lá como você quer chamar, todos nós temos. E a sorte? A sorte, ela vem quando a gente se conecta com o nosso talento, quando a gente se conecta com o nosso ser superior. Quando a gente entra em conexão com quem nós somos de verdade, nós acessamos todo o nosso potencial, todo o nosso talento. E aí, as energias que nós fluímos, elas atraem mais do mesmo. E aí você nem precisa fazer esforço, porque o esforço era plantar, você já plantou. Agora é colher. O colher, ó, ele acontece. Ele acontece. Então as coisas vêm. Quando você tá num degrau, você tirou uma camadinha e subiu pro próximo degrau, as coisas chegam até você. Quantas coisas chegaram para mim nessa semana? Quantas coisas chegaram para mim nessa semana? Porque eu destruí e descriei apenas um sentimento de baixa vibração que estava no meu campo. Então é isso, meus amores. Fez sentido para vocês? Comenta aqui embaixo se isso fez sentido para vocês, porque eu vou gostar de saber se o que eu tô falando tá fazendo sentido, tá ressoando aí com vocês, com a alminha de vocês. Fala para mim. E se você estiver gostando, curte e compartilha esse vídeo com as pessoas, porque quando você curte e você compartilha, o YouTube entende que você tá gostando, que esse conteúdo é relevante. E ele faz o quê? Entrega para mais pessoas. E aí a gente consegue o quê? Auxiliar mais pessoas. Porque, como eu sempre digo, eu tô aqui para trazer informação, porque a compreensão vem de vocês. Lembra que eu falei que eu tinha um conhecimento intelectual e depois eu vivenciei aquele conhecimento? Pois é, eu tô aqui para trazer esse conhecimento intelectual, mas ele precisa ressoar com vocês. Quando vocês curte, compartilha, o YouTube entrega para mais pessoas e pode ser que mais pessoas criem ressonância também com isso aqui que a gente está falando, tá bom? Fez sentido para vocês? Então tá bom. Vamos fazer um resumão? Entenda que tudo que acontece na sua vida, você criou. Não importa, você criou. Cedo ou tarde, as coisas vão se apresentar para você.
para serem resolvidas. E quando elas se apresentarem, não fica com raiva do outro, não. Não fica achando que o problema é no outro, não. Entenda que aquele outro só está sendo um entregador do universo para dizer, olha aqui, deixa eu te falar um negócio. Tem um sentimento aí dentro de você que está batendo na porta, querendo sair, e você não está deixando. Então, trata ele aí, trata, cuida dele, olha para ele. Faz aí, ó, faz as pazes com você mesmo, porque se você fizer isso, você vai viver uma vida muito boa. Sabe aquele negócio que está travado na sua vida? Sabe aquela situação, aquele, né? Seja lá o que for. Sabe aquilo que está travado na sua vida? Pois é, esse sentimento aí que está travando. Então, ó, faça as pazes com ele, né? Faça as pazes com você, porque se você fizer isso, as coisas vão começar a fluir. É isso, é isso. Entenda que tudo na vida é o universo querendo nos dizer algo. Para eu sofrer? De jeito nenhum. Para eu evoluir, para eu aprender e para eu sair da vida em que às vezes eu posso ter me colocado, que às vezes é uma vida de sofrimento, né? Ou às vezes é uma vida que eu quero alguma coisa e não tenho. Por quê? Porque eu não estou conseguindo ir para o próximo degrau. Então, meus amores, espero que vocês tenham compreendido isso. E sempre, 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 sempre lembrem: vocês não têm culpa de nada, mas vocês têm responsabilidade com tudo. Se chegou para você, pega que o filho é teu, é tua responsabilidade. Ai, Thalita, eu me sinto culpado, porque isso... Não, criatura, não se sinta culpado, senão é mais uma energia densa no teu campo. Não se sinta culpado. Apenas trate, ressignifique e continue andando. Porque a vida tá acontecendo e ela tá andando e tá acontecendo. E você tá ficando para trás, se você não andar com ela. Isso, o que o meu eu deseja para o seu eu. Que você possa compreender, e não só compreender, mas internalizar com vivências isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E se vocês seguirem esses exercícios que eu sempre dou aqui, que eu sempre trago, fazerem meditação, se conectar com quem vocês são de verdade em essência, vocês vão entender uma coisa, que é a última frase que eu deixo aqui para vocês. Que vocês podem tudo o que vocês quiserem, com muito amor. Um grande beijo do meu eu pro seu eu.